A Câmara Municipal de Bauru recebeu uma grande quantidade de pessoas neste sábado para debater e tirar dúvidas sobre a importância da relicitação da Malha Oeste para o transporte ferroviário de toda a região. Foram 3 horas nas quais o desenvolvimento regional esteve em pauta na Câmara Municipal de Bauru. Na manhã de sábado, vereadores, prefeitos, demais representantes de municípios e de deputados e senadores da região, além de representações civis, tiraram dúvidas e buscaram denominadores para uma força conjunta em prol de ajustes a serem feitos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na relicitação da Malha Oeste. A audiência pública foi solicitada pela vereadora Chiara Ranieri Basseto, do União Brasil. Não dá para a gente pensar nessa relicitação da Malha Oeste sem que a gente faça as discussões nos locais estratégicos. E Bauru é muito estratégico, né, para essa relicitação. A gente precisa, sim, né, ter aqui um local pensado como um local de logística, para escoamento de produção, para recebimento, enfim, para o desenvolvimento de toda uma região, mas principalmente de um desenvolvimento do estado de São Paulo e, quando a gente fala dessa malha, a gente fala de um desenvolvimento de país. A fala principal da audiência foi do engenheiro Luiz Antônio Sola, presidente da Transfesa, o qual explicou os principais pontos que a empresa vai encaminhar à ANTT, vistos como necessários para garantir a melhor operação da malha ferroviária. Os 4 elementos fundamentais são a obrigatoriedade de atender ao transporte de carga de todas as cidades por onde a linha passar, em favor dos pequenos e médios empresários regionais, redução do capital social exigido às empresas para participarem da relicitação, atualmente no valor de 9 bilhões de reais. Garantir a integração da malha com as demais do continente, a partir da utilização da bitola métrica ao invés da bitola larga, como proposto, bem como evitar a fragmentação da linha para uso exclusivo de grandes empresas. Além de preservar empresas que já fazem o trabalho de conservação do patrimônio ferroviário. Sola também trouxe outros pontos importantes com relação ao menor investimento para restaurar a linha, ao invés de construção de uma nova, além da necessidade de uma parceria público-privada para garantir atratividade e condições do projeto ser colocado em prática. Construir ela toda em larga dobra o custo. Então, a ferrovia em métrica pode fazer um volume de transporte equiparável à bitola larga sem problema nenhum e o custo fica reduzido à metade. Então, em vez de falar em 18 bilhões, você pode falar em 8 bilhões. Né? Restaura a ferrovia e tem um retorno de capital em 20 anos, que já é demasiado longo. Agora, se você dobrar o custo, né, o retorno no mínimo vai ser de 30 anos. Ninguém vai querer fazer isso. Investir todo esse dinheiro para ter um retorno em 30 anos. O vereador Segala ressalta o que vê como o principal entre os elementos apontados. No presente momento, o trem está previsto apenas passar por Bauru. Isso para nós não vai ajudar em nada, só vai trazer problema. Então nós temos que nos focar em fazer com que o trem pare aqui em Bauru. Para isto, é preciso também que a concessão tenha um valor mais reduzido, porque senão só os grandes empresários do ramo vão poder se interessar e eles vão cuidar da mercadoria deles, não da mercadoria nossa. É isso que as pessoas não estão vendo. Nós precisamos fazer com que o valor da concessão seja diminuído para que outras empresas, aí já de médio porte e não tão gigantescas, possam se interessar. Se nós nos focarmos nisso, eu acho que há uma boa viabilidade da gente convencer a ANTT a mudar o projeto dela. Representando a Prefeitura de Bauru, o chefe de gabinete, Rafael Lima Fernandes, também comentou sobre a iniciativa. É interessante o assunto para o município. Bauru cresceu na ferrovia, e a gente sabe da importância que a ferrovia tem para o nosso município. Então, diante disso, estivemos na audiência pública em Campo Grande, estivemos também representando o município lá em Brasília. Ontem mesmo tivemos uma reunião
com a prefeita lá no gabinete, vários setores envolvidos com a Senag, representantes políticos e também empresariais aqui do município, para fazer o quê? Para fazer uma força-tarefa, e acho que hoje também isso vem somar, essa audiência também vem somar aí para os esforços, para que Bauru seja reconhecido como tal. Conversamos também sobre mobilidade urbana, tá? Porque nós entendemos que, à medida que nós temos um fluxo, inclusive dito pela própria NTT, né, que o maior fluxo de carga será entre Mato Grosso do Sul e Bauru, nós teremos um grande trânsito da ferrovia aqui. Então nós temos que garantir e pedir investimentos, e foi o que nós fizemos, tá? A prefeita Suelen colocou esse posicionamento. Nós precisamos sim nos preocupar com a mobilidade urbana aqui. Então hoje acho que isso vem também enriquecer e posicionar Bauru no cenário. Além do representante da Prefeitura de Bauru, outras cidades marcaram presença. Foi o caso da prefeita de Avaí, Ellen Rodrigues, do PSDB. Nós, para mim, enquanto prefeita, estar aqui representando é um prazer imenso e de muita importância para nós, porque é um desenvolvimento, como se está dizendo durante essa reunião de hoje, não somente de logística, de comércio, mas de desenvolvimento para todas as cidades. Então isso é muito importante para nós, tanto questão de meio ambiente, em questões de logística mesmo, de caminhões, de tráfego, e isso seria de suma importância se viesse a acontecer e realizar em nossas cidades também, que faz parte, porque Bauru é o foco, né, é o principal ponto de partida, mas temos as nossas regiões ao redor que pode contribuir muito também com essa questão da malha ferroviária funcionando novamente. Já o Nilson de Couto é vereador em Presidente Alves, pelo PSB. Confesso que estou surpreso com as coisas que estão sendo colocadas, da importância da ferrovia, importância de se voltar para a nossa região, para o desenvolvimento, porque a nossa região sofre muito com relação à falta de um transporte mais barato para o Estado. Eu acho que é oportuna essa audiência pública e trará bons frutos para nós, com certeza. Também esteve presente o ex-vereador bauruense Raul Aparecido Gonçalves, que recentemente esteve cerca de 40 dias como deputado estadual. Acionar essa malha oeste, como foi bem colocado aqui, praticamente nós estaríamos construindo, né, um canal do Panamá dentro do Brasil, né, através da Bolívia e chegando até o Chile. Então é um projeto importantíssimo, que pode fazer com que você ligue o Atlântico ao Pacífico, né, passando pelo Brasil. Então é uma situação ímpar em que nós não podemos perder a oportunidade de Bauru e a região toda estar dentro desse contexto. É o que está sendo discutido aqui. Nós não podemos deixar com que toda a história de Bauru que foi construída em cima da malha seja perdida agora para outras regiões. Para além do cenário político regional, a audiência pública teve a presença de representantes civis e de entidades de classe, como o Aloísio Costa Sampaio, presidente da Senag. O que nos parece o mais importante? O primeiro é que a ferrovia não seja apenas para o grande empresário, ou seja, além das empresas de celulose, de minério, que a futura concessão também atenda como se fosse um hub, né, numa distância de 100 quilômetros, ao longo desse percurso de mais de 1.600 quilômetros, né, desde Mairinque até Corumbá, que ela atenda também o pequeno e o médio empresário. Então todos seriam contemplados com essa prestação de serviço. Então este é um ponto fundamental em termos de geração de emprego, geração de renda, redução da logística de carga, né, redução do custo Brasil. Também tem essa questão da energia limpa, né, nesse novo desenvolvimento, né, no novo mundo, assim, buscar justamente essas alternativas para o combustível fóssil, né, ele trouxe aí essa ideia do elétrico, né, do híbrido também, isso ajuda bastante, né, a ter, né, também um mundo mais verde, digamos assim. Não, perfeito. Nós estamos no momento do ESG, do momento da sustentabilidade, do mercado de crédito de carbono. Então, ele falou claramente que o transporte de carga ferroviário é 8 vezes mais econômico do que o rodoviário, além de ter essa contribuição ambiental. Então, os fatores de competitividade no mundo globalizado como nós estamos é extremamente importante. Tudo que foi discutido aqui pode ser levado, pode ser encaminhado, porque o que a gente percebe é que o agente político hoje carece de informações técnicas para se posicionar.
né? Então, da mesma forma que eu senti a necessidade de conversar com alguém que entende, e aí nós trouxemos a Transfesa, o Sola, que é um engenheiro da ferrovia, que conhece essa ferrovia metro por metro, né? Então, assim, em detalhes, que conhece a visão estratégica da ferrovia, para falar e trazer informações. Porque quando a gente recorre a técnicos nacionais ou até mesmo estaduais para nos dar respaldo, nós não temos, veja a participação na audiência pública. Então, o que nós conseguimos trazer para a discussão são pessoas que conhecem, que são apaixonados, que trabalham com isso e que podem nos dar subsídios para tomada de decisão e de um posicionamento e, mais importante, de um encaminhamento. Então, nós trouxemos um documento que pode ser assinado por todos aqueles que estão presentes na audiência pública e até depois, né, que deve ser encaminhado até o dia 25 como proposta, como foi colocado aí pela ANTT, né, de discussão para essa nova relicitação da Malha Oeste. José Eduardo Mantini, então, já está em nosso estúdio para repercutir essa audiência pública. Como é que você avalia toda essa audiência? Oi, Bia, é um prazer voltar aqui aos estúdios, aos telespectadores aí, uma excelente tarde também. Olha, muito produtiva, tá? Não só em quantidade, mas em qualidade dos discursos, das propostas que foram apresentadas lá. Nós tivemos a presença de 11 vereadores de Bauru, alguns da região também, mas a Chiara Ranieri, que foi a idealizadora dessa audiência pública, o Dr. Segala, o Coronel Meira, o Locadora, o Júlio César, o presidente da Câmara também, o Júnior Rodrigues, o Pastor Bira, Manuel Lozila, Guilherme Berriel, Miltinho Sardim e o Eduardo Borgo. 11 dos 17 participaram dessa audiência, que é um tema muito importante, muito relevante, como a gente já tem dito aqui há um bom tempo. 2 prefeitos da nossa região, a Ellen Rodrigues, que acabou de falar, prefeita de Avaí, e também o Cristiano dos Santos, que é o prefeito de Presidente Alves. O engenheiro Sola, uma experiência de 50 anos de ferrovia, abriu essa audiência pública apresentando a todos um estudo que, segundo ele, iniciou-se em 2015, trazendo detalhes de toda essa malha oeste e destacando as 4 prioridades, né, que também a gente já divulgou aqui no início da matéria. E essas 4 prioridades fazem parte do documento que todo mundo presente à audiência assinou e que, segundo nós entramos em contato hoje com o Sola Filho, conhecido por Zizo, na próxima quarta-feira, na véspera do prazo final dado pela ANTT inicialmente, né, irá protocolar lá em Brasília, junto ao presidente da ANT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, este documento tirado aí da audiência pública de Bauru. E também nós tivemos aí 4 participações virtuais, né, 3 delas aqui das lideranças de Bauru: Ricardo Crepaldi, presidente do Condema, Ricardo Olivato, ex-secretário de Obras de Bauru, o Eric Mulato, do Conselho de Mobilidade Urbana, que foi um tema também muito discutido, a questão de não esquecer da mobilidade urbana de Bauru. Nós temos várias situações durante nos 4 cantos da cidade aí, com intervenções ferroviárias que também merecem uma atenção especial ser discutida, a questão da mobilidade urbana. E o Wilker Camargo, que foi o diretor de Indústria e Comércio lá de Mairinque, né, na região de Sorocaba, que tem também uma influência direta nessa malha oeste. O vereador Miltinho Sardim, líder da prefeita Sueli Rosim, também se manifestou, dizendo que Bauru deve ser protagonista nesse assunto. O vereador Guilherme Berriel declarou ser um entusiasta pela ferrovia e que todos devem realmente se unir nesse momento. É uma semana decisiva, muito decisiva, porque até dia 25 nós esperamos que não apenas as lideranças políticas que ainda não se manifestaram se manifestem, e também a sociedade civil organizada, a população como um todo. Lembrando que Bauru cresceu devido à ferrovia, e toda a família bauruense tem um filho ou um neto que saiu da ferrovia. Então não é apenas um assunto saudosista, mas é também de realmente resgatar e ampliar o nosso desenvolvimento socioeconômico sustentável, integrado e vocacionado. É um modal muito importante. Bauru é uma cidade privilegiada já com entroncamento ferroviário, rodoviário, hidroviário. Então realmente nós temos que trabalhar juntos, e
A nossa TV Diário do Brasil prevê desde o início, acompanhou de perto as audiências, a primeira realizada em Campo Grande, a segunda realizada em Brasília e agora a audiência aqui no último sábado, realizada pela Câmara de Bauru. Parabenizar todos os vereadores presentes. A Câmara de Bauru tem dado a sua cota de contribuição neste assunto e parabenizar a vereadora Chiara, que realmente teve essa iniciativa e chamou toda a região para se manifestar. O doutor Raul também falou que a Prefeitura de Bauru não pode estar apenas à disposição, mas liderar esse processo. E teve o chefe de gabinete, que nesta audiência representou a prefeita Suelen Rosim, rebateu imediatamente, afirmando que a Prefeitura de Bauru não está apenas se colocando à disposição, mas sim trabalhando ativamente na causa. Uma outra fala muito importante também que nós tivemos foi do líder da Rede Sustentabilidade, o nosso querido Edilson Marciano, que resgatou exatamente esse ponto de vista que a gente acabou de falar aqui. Disse que a audiência trouxe de volta à discussão a principal vocação de Bauru, que é a ferrovia. E ele também lamentou a ausência da prefeita Suelen Rosim, que, na opinião dele, deveria liderar esse processo. E outras pessoas também, outras lideranças se manifestaram. Nós vamos ouvir agora a primeira delas, que foi o Coronel Meira, chamando realmente também a responsabilidade o nosso governador do estado de São Paulo, que até o momento está em silêncio. Vamos ouvi-lo. O que eu questiono é por que o nosso governador, que era o ministro, agora governador Tarcísio, não se manifesta a respeito. Por que ele não briga? Por que ele não tem o mesmo interesse que o nosso palestrante mencionou aqui, da importância que isso traz para o desenvolvimento das cidades, da importância que traz para o desenvolvimento do país, para a economia, para o país, em termos de conseguir fazer com que os grãos, nós somos o maior produtor de grãos, chegue à China, por exemplo, com uma redução de custo. Eu não consigo entender, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas que têm contato direto com o governador Tarcísio, que o governador Tarcísio se manifeste, fale a verdade. O vereador Coronel Meira pedindo uma manifestação do governador. Na verdade, todos nós temos cobrado essa manifestação do governador Tarcísio de Freitas desde o início do processo. E até agora continua a principal autoridade do estado de São Paulo, que tem o dever de realmente defender os interesses de São Paulo, da nossa região central e, por que não dizer, de Bauru, não se manifestou em nenhum momento, né? Então, realmente, o Coronel Meira aí chamando a responsabilidade. Preocupada também com a questão da possibilidade de repente, não ter nenhum interessado na relicitação da Malha Oeste, a vereadora Chiara, autora aí idealizadora da audiência pública, também fez uma pergunta às lideranças presentes, principalmente ao empresário Zizo, da Transfesa. Nós vamos ouvir primeiro, então, a Chiara questionando essa possibilidade. O que acontece se essa licitação for deserta? O que pode vir a acontecer? Né? Porque a gente escuta assim, olha, vão picotar a malha, e aí vai ser dividido entre os amigos do rei, e aí, né, aqueles que interessam por determinado pedaço, até porque foi dito aqui, né, que de repente uma grande empresa pega uma parte que interessa, que está além de Bauru, né, além da nossa região, e aí o que acontece conosco aqui? Ficamos com, né, os trilhos para tomar conta, né? E toda a questão ambiental em volta dos trilhos, que é um problema para todos nós, né? Então, assim, o que pode acontecer se for deserta? Zizo? Está aí também a fala da Chiara e os questionamentos. Exatamente, e logo quase ao final da audiência pública, né, já que ela citou nominalmente aí o Zizo, o empresário, experiente empresário do ramo de ferrovia, também respondeu ao questionamento da vereadora Chiara. Chiara, essa é a nossa maior preocupação. Se a licitação for deserta, que a gente enxerga um valor muito alto que está sendo cobrado, e todos os municípios que a gente conversa, eles pensam em ferroanéis,
em tirar o trilho da cidade, em construir viadutos. O valor da recuperação é muito alto. Se a gente perder, se não for atrativo para nenhum empresário, nós perderemos a nossa maior ferramenta de desenvolvimento econômico, que é a ferrovia. É isso que está em jogo. Não é um rodoanel, não é, poxa, o que o município vai ganhar, um viaduto, 2 viadutos, 3 viadutos? O que está em jogo é a nossa maior ferramenta de desenvolvimento econômico e social, que é a ferrovia. Tá aí também a fala do Zizo. Então, Amantini, como é que você finaliza? Só para a gente finalizar, né? Avaliando então toda essa audiência e o desenrolar, né, dessa audiência daqui para frente. Olha, em primeiro lugar, lembrando que a iniciativa foi louvável, muito importante. A região hoje começou a discutir a ferrovia. Na verdade, porque poucas pessoas, poucas lideranças, na verdade, estavam discutindo o assunto. Com a iniciativa da Câmara Municipal de Bauru, né, com a presença de várias pessoas também da região e da sociedade civil organizada, que também estava faltando um envolvimento maior nesse tema tão importante, a Câmara teve essa responsabilidade e acreditamos que cumpriu fielmente. Essa é uma decisão decisiva, é uma semana decisiva tecnicamente e também politicamente. As lideranças estaduais, os deputados que têm mandato, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, que nos representam, que representam a região central principalmente, devem se posicionar, né? Devem realmente se inteirar, já que houve aí esse questionamento, alguns deles dizendo que ainda não tinha informações técnicas suficientes até para se posicionar politicamente, a partir de sábado passaram a ter então. Tá? Porque é um tema que vem sendo debatido, principalmente por nós aqui da Diário do Brasil Prevê, há 2 meses, antes da audiência, da primeira audiência em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E dizendo que o tema é de importância para o Brasil, né? Uma malha oeste que a gente pode ter a ligação direta com o Porto de Santos, levar todas as mercadorias para o Cone Sul, para os mercados asiáticos, principalmente para a China. Então nós estamos falando realmente de algo que vai beneficiar o Brasil, o nosso estado de São Paulo, a região central e Bauru. E bauruense, você que não entrou ainda nesta campanha, entre conosco, porque não é uma questão de saudosismo. Bauru precisa resgatar a ferrovia para voltar a crescer economicamente, a crescer de forma sustentável. Se Bauru foi construída e principalmente cresceu ao longo dos anos com a ferrovia, também estagnou com o retrocesso da ferrovia. Então está aí um modal muito importante para a nossa região e para Bauru. Venha, assine abaixo-assinado, faça manifestações por meio da imprensa, assine documentos, procure os vereadores, enfim, vamos fazer dessa bandeira uma bandeira muito importante para o país, para o nosso estado e para a nossa região. Amantini, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, Bia, e boa tarde a todos.